Estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus. E eu quero cumprimentar você com a graça e a paz de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O estudo de hoje é o estudo de número 59, que tem como título A Mensagem da Hora do Juízo. E eu convido a você que ore junto comigo para estudarmos a Palavra de Deus. Grandioso Deus e eterno Pai que habita nos altos céus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, e o nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Te agradeço pela oportunidade de poder estudar mais uma vez a tua palavra com os nossos telespectadores. E suplico, Senhor, as tuas bênçãos sobre nós, nos dando o entendimento correto da tua palavra. Te pedimos essas bênçãos em nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Eu creio que você sabe que todos nós seremos julgados por Deus. Muitas pessoas, elas dizem, quando estão se sentindo injustiçadas por algum crime que atingiu algum familiar ou elas mesmas, elas dizem: eu confio na justiça divina. Mas um fato é que todos nós um dia seremos julgados por Deus. E qual será o veredito para cada um de nós? Condenado ou absolvido? Vamos entender um pouco a respeito do juízo de Deus e como ele será feito através do estudo de hoje. Vamos para a pergunta de número 1, que diz o seguinte: que profética visão do juízo foi dada a Daniel? Vamos ver qual visão sobre esse juízo foi dada ao profeta Daniel em seu próprio livro, que diz o seguinte: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel 7, 9 e 10. Então, como nós percebemos, o profeta Daniel viu esse juízo se iniciando no céu. Ele viu milhões e milhões de anjos ali. E ele viu também livros que foram colocados para que fossem investigadas as vidas das pessoas que seriam julgadas. Vamos para a pergunta 2. Que certeza deu Deus do julgamento? Vejamos a resposta a essa pergunta no texto que segue aí em sua tela. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, verso 31. Então essa é a certeza que Deus nos deu a respeito do juízo. Ele diz que com certeza tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, através do varão que ele destinou para isso, ressuscitando dos mortos, que é o seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Terceira pergunta. Veja o que diz: que mensagem anuncia a hora da chegada do juízo? Vamos ver que mensagem é essa na palavra de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Então nós vemos, meus amados, que este texto de Apocalipse vem nos apresentando a hora do juízo. É chegada a hora do seu juízo. Vamos ver um pouco mais a respeito desse juízo durante o estudo que segue. Próxima pergunta, pergunta 4. Em face da hora do juízo, que é novamente proclamado? O Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6, primeira parte. Então, em conexão com esse juízo, o Evangelho Eterno, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho autêntico, ele também é proclamado, dando às pessoas a esperança e a confiança
de que existe uma boa nova de salvação, que eles podem ser salvos, que eles podem ser absolvidos deste julgamento e não serem condenados na perdição final. Pergunta 5. Que extensão alcançará a proclamação dessa mensagem? Vamos ver então a extensão. Já vimos aqui um pouco através desse verso, mas vamos frisar agora a extensão dessa mensagem. A toda nação e tribo e língua e povo. No mesmo verso, a última parte. Então nós vemos que esse evangelho ele será proclamado, essa mensagem será proclamada em todo o mundo, em toda nação, tribo, língua e povo. Pergunta 6. Que é todo mundo convidado a fazer? Temei a Deus e dai-lhe glória. Apocalipse 14, verso 7. Então nós somos convidados a temer a Deus, dar glória a Deus. Não dar glórias e honras a seres humanos, pessoas falhas, pessoas imperfeitas, mas ao grande e todo-poderoso Deus. Precisamos honrá-lo, temê-lo a cada dia de nossa vida. Pergunta 7. Qual a principal razão para isso apresentada? Vejamos a resposta. Porque vinda é a hora do seu juízo, no mesmo versículo. Então a razão para temermos a Deus e adorá-lo e dar-lhe glória é porque é vinda a hora do seu juízo. Precisamos estar atentos. Não só porque também é vinda a hora do seu juízo, mas porque somente ele é digno, como vem dizendo no próprio Apocalipse, ali no capítulo 5, capítulo 4, os últimos versículos, e o capítulo 5 também. Dizendo que somente Deus o Pai e o Cordeiro, seu Filho unigênito, são dignos de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Pergunta 8. A quem são todos convidados a adorar? Vejamos a resposta, o que diz as Sagradas Escrituras. Aquele que fez o céu e a terra. Apocalipse 14, verso 7. Há só um evangelho. Romanos 1, 16, 17 e Gálatas 1, 8. Anunciado primeiramente no Éden, Gênesis 3, 15. Pregado a Abraão, Gálatas 3, 8. E aos filhos de Israel, Hebreus 4, 1 e 2. E novamente proclamado em cada geração. Em seu desenvolvimento, o Evangelho satisfaz as necessidades de toda crise na história da humanidade. Em sua pregação, São João Batista anunciava que o reino dos céus estava às portas, São Mateus 3, 1 e 2, e preparava o caminho para o primeiro advento, São João 1, 22 e 23. Cristo mesmo, em sua pregação do Evangelho, anunciava o cumprimento de uma profecia de tempo definido, São Marcos 1, 14 e 15. Do mesmo modo, ao chegar o tempo do juízo e ao estar próximo o segundo advento de Cristo, uma proclamação universal destes eventos deverá ser feita na pregação do Evangelho eterno, adaptado a satisfazer os imperativos da hora. Então, como nós vimos aí, somos convidados a adorar aquele que fez tudo, o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O nosso Criador, né? Ele somente é digno de toda honra, de toda adoração, de todo louvor. Próxima pergunta, pergunta 9. Que período profético se estende até ao tempo da purificação do santuário ou juízo investigativo? Vamos ver a resposta a essa pergunta 9 no texto que segue. E ele me disse, o anjo disse a Daniel, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, Daniel 8,14. Então este é o período de tempo no qual se iniciaria a purificação do santuário, o início do juízo. Pergunta 10. Quando expirou este grande período? Vamos ver então, dentro da cronologia histórica, quando que esse período expirou, ou seja, terminou, para que se iniciasse então o juízo. Em 1844, ver o estudo do tema 56, que nós já apresentamos, Aí temos essa nota explicativa que diz: Nosso Senhor baseou sua pregação do Evangelho no cumprimento da primeira parte dos 2.300 dias ou anos, São Marcos 1, 14 e 15, uma profecia que determinava o tempo do primeiro advento. O período completo estende-se até o tempo do juízo, que precede o segundo advento. E ao expirar-se o mesmo, uma especial mensagem evangélica é levada a todo mundo,
a qual proclama a hora do juízo iminente e a todos concita a adoração do Criador. Os fatos da história satisfazem a interpretação da profecia, pois primeiramente a esse tempo a mensagem era proclamada em várias partes do mundo. Isso marcou o início da grande proclamação do segundo advento, que atualmente se leva a efeito em todo o mundo. Então, no estudo 56 nós explicamos isso, de forma detalhada, o cumprimento cronológico ali das 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 dias, um dia em profecia cada ano. Então, só fazendo uma recapitulação, se estendendo de 457 a 1844, como vimos aí, Vamos então para a próxima pergunta, pergunta 11. Como se distingue o verdadeiro Deus de todos os deuses falsos? Vamos ver então qual é a distinção entre eles. Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele, o verdadeiro Deus, fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo pela sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Jeremias 10, 11 e 12. Então, como nós vemos aí, a distinção é essa, O Deus verdadeiro, ele é o Criador, ele criou os céus e a terra. Os deuses falsos, eles não criaram nada, Pergunta 12. Por que justa razão se presta culto a Deus? Vejamos a resposta. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, 3 a 6. Então esta é a justa razão para adorarmos ao Deus verdadeiro, ao Criador, porque foi Ele que nos criou. Foi Ele que criou a terra e tudo que nela existe. Vamos então para a próxima pergunta, pergunta 13. Por que adoram a Deus os habitantes do céu? Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, verso 10 e 11. Nós vemos aí a razão também pela qual os habitantes dos céus adoram a Deus, porque Ele é o Criador. Pergunta 14. Que memorial de seu poder criador estabeleceu Deus? Vamos ver então a resposta a essa pergunta, nos mostrando qual é o memorial da criação, de que Deus é o Criador. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 28 a 11. Então, nós vemos aí que o memorial da criação é o 7º dia da semana, o santo sábado. E nós precisamos guardá-lo em honra ao nosso Deus, reconhecendo-o como o Criador de todas as coisas. Pergunta 15. Qual é o lugar do sábado na obra da salvação? Será que é importante? Algumas pessoas pensam, isso não importa qual dia, se é o primeiro, se é o segundo, se é o sexto. Não importa qual dia, o importante é guardar um dia. Será que realmente é isso que a Bíblia diz? Vamos ver qual é o lugar do sábado na obra da salvação, se isso é ponto de salvação, se isso é importante para a salvação. E também lhes deu os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, verso 12. Então nós vemos aí claramente que é importante, que é significativo guardar o sábado como um sinal de que Deus santifica um povo especial para isso. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 16. Quantos serão chamados a juízo? Agora aqui vem mais especificamente a respeito do juízo, Para nós entendermos quantos serão julgados. Será que todos? Será que apenas alguns? Será que apenas aqueles que fizeram coisas mais
terríveis, né, aos nossos olhos? Vamos ver então a resposta a essa pergunta. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5, verso 10. Então nós vemos aqui claramente, meus amados, que cada um será julgado, não só pelas coisas ruins, mas também pelas coisas boas. Tudo está sendo registrado nos livros de registros celestiais. O seu anjo da guarda, o meu anjo da guarda, registra diariamente o relato de nossa vida e passa esses registros para os livros celestiais, para que então nós sejamos julgados conforme aquilo que nós tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E um dia, todas essas coisas serão trazidas à luz e nós seremos julgados por elas. Por isso é importante entregarmos a nossa vida a Cristo, nos arrependermos dos nossos pecados, suplicarmos o perdão dos nossos pecados, mudarmos de vida com o poder de Deus, para que possamos assim então estarmos nos santificando pela obediência à verdade. Vamos para a próxima pergunta, a penúltima de nosso estudo, pergunta 17. Qual será a norma do juízo? Vamos ver então qual será a norma pela qual seremos julgados. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, ou vice-versa, né? Estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2, 10 a 12. Então isso é muito importante, né? Muitas vezes nós não matamos um pecado muito grave, né, aos olhos da sociedade, mas muitas vezes nós somos levados e tentados a adulterar. E muitos adulteram, e muitos mentem, dizem falso testemunho, e muitos cobiçam, que é um pecado que praticamente, né, está na mente. É um desejo pecaminoso. A cobiça a mulher do próximo, cobiça a casa do próximo. Então, todos esses pecados, eles, quando praticados, eles são registrados. E se nós não nos arrependermos e não pedirmos perdão e não purificarmos a nossa vida pela obediência à verdade, pela aceitação da justiça de Cristo em nossa vida, sendo também praticantes dessa justiça, nós seremos condenados. Mas se nós nos arrependermos, se nós mudarmos de vida, se nós buscarmos o poder de Deus para termos uma conduta de obediência aos mandamentos de Deus, nós então seremos absolvidos, seremos perdoados dos nossos pecados e seremos salvos por Cristo Jesus. Vamos para a última pergunta de nosso estudo, que diz assim: em face do juízo, que exortação é feita? De tudo que se tem ouvido, o fim é, algumas traduções dizem, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem, porque Deus é de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12, 13 e 14. Então, meus amados, diante desses fatos, a exortação que nos é feita pelo sábio no livro de Eclesiastes, que o resumo de tudo que nós temos ouvido neste mundo, neste vasto mundo, de tudo que nós temos ouvido nas igrejas, algumas até nem dizem, né, a respeito disso, mas a conclusão é essa: precisamos temer a Deus e guardar seus mandamentos. Nós vimos que a mensagem da hora do juízo diz: temer a Deus e dar-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. E lá em Eclesiastes 12, 13 e 14 nós vemos que a conclusão de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. Porque Deus é de trazer a juízo toda obra, até mesmo aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Que Deus abençoe a cada um de nós para que nós possamos então, com o poder de Cristo em nossa vida, não nós, mas o poder de Cristo em nós,
nos leve a obedecer aos mandamentos de Deus. Vamos para essa última nota em nosso estudo que diz o seguinte: uma comparação de Apocalipse 14:7 com Eclesiastes 12:13 e 14 sugere que o meio de se dar glória a Deus é guardar os seus mandamentos, e que ao ser dada a mensagem da hora do juízo, o dever de guardar os mandamentos seria acentuado. E isso é claramente revelado na descrição dada do povo que se congregou de toda nação, tribo, língua e povo, como resultado da pregação dessa mensagem, em conexão com as outras mensagens que a acompanham e seguem imediatamente. Desse povo se diz: aqui está a paciência dos santos. Algumas traduções dizem a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. Algumas traduções dizem a fé em Jesus, mas o correto é a fé de Jesus, porque a fé é uma manifestação de crença, de certa forma, e a fé de Jesus foi a manifestação de crença de Cristo, ou seja, a fé que ele praticou. Será que temos praticado a fé que Jesus praticou? Para que nós tenhamos fé em Jesus, precisamos primeiro saber qual foi a fé de Jesus, a fé que ele praticou, para que depois então tenhamos fé em Jesus. Tá certo? Então este povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus é aquele povo que será apontado na profecia como aqueles que estão temendo a Deus e dando a Ele glória. Não quer você participar deles? Você já pertence a esse povo? Se você não pertence, eu convido você que pertence a esse povo, que guarda os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, e que tenha a fé de Jesus, também a justiça de Cristo em sua vida, para que assim estejamos nos preparando para sermos salvos, sermos absolvidos nesse juízo e sermos salvos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela companhia em mais esse estudo e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!